Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema que eu sou apaixonada e que eu geralmente costumo falar que ele é a base do estudo da saúde coletiva. Então, independente do tipo de banca, independente do concurso, se tiver lá saúde pública, saúde coletiva, legislação do SUS, com certeza você vai precisar saber desses conceitos que eu trago aqui. Então vamos falar da epidemiologia e seus conceitos básicos, tá bom? Porque eles fazem parte de questões de prova e às vezes você não conhece o conceito e acaba se perdendo na hora de responder. Então eu trouxe aqui os conceitos mais importantes dentro da epidemiologia, né, que vão agregar as aulas de vigilância epidemiológica, as aulas de sistemas de informação, toda a parte que estuda indicadores demográficos, indicadores epidemiológicos, são termos que a gente tem que saber, para poder gabaritar uma prova. Mais uma vez me apresentando, sou Nathalie Souza, enfermeira, sanitarista, mestre em saúde coletiva e minha linha de pesquisa é a epidemiologia, além de ser especialista em políticas públicas de saúde e o direito sanitário, tá bom? Venham comigo navegar aqui nesse mundo da epidemiologia, ok? Vamos lá? Conceitos básicos, então eu trouxe os conceitos importantes que vão ajudar vocês a responder qualquer questão de prova. E o que é epidemiologia? O próprio nome já diz, né? Tudo que termina com logia é o estudo, né? E aqui o conceito é a ciência que estuda o processo saúde e doença, ou seja, essa linha tênue, né? Entre saúde e a doença, claro, lembrando do conceito ampliado de saúde, dentro da coletividade humana, analisando, observem, a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados, observem, à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde. Fonte Rouco-Airol. Então prestem atenção. A epidemiologia é uma ciência que sustenta, vamos dizer assim, a saúde coletiva. Ela está inclusa lá no artigo 7º da Lei 8.080 como um princípio organizativo. Está lá dessa forma. O uso da epidemiologia como base para o planejamento. Mas por quê, Pro? Por que usar a epidemiologia como base para o planejamento? Desse conceito aqui, vocês perceberam que através da epidemiologia a gente vai estudar o que determina e condiciona, né, o adoecimento, ou seja, o processo de saúde e doença, e vai levantar os indicadores de saúde. Indicadores de saúde, o nome já diz, indica como estão as condições de saúde. E eu tendo essa ciência do que indica, né, ou seja, tendo essa ciência do que a saúde dentro de uma comunidade ela está aparecendo para mim, através dos indicadores, que é perfil de morbidade, mortalidade, quantos nascidos vivos, o gênero, de que mais adoece, de que mais se interna, eu vou poder fazer o quê? Planejar as minhas ações. Porque eu sei os problemas, vou priorizar os problemas e desses problemas priorizados eu vou fazer o planejamento das minhas ações com base no que eu estudei, com base na minha análise situacional. E análise situacional, diagnóstico epidemiológico é o que a gente faz antes de começar a planejar. E não tem como fazer isso sem utilizar a epidemiologia e, nesse caso, os indicadores epidemiológicos que são, né, alimentados pelos sistemas de informação. Então, eis aí a importância da epidemiologia para o estudo de qualquer tema dentro da saúde coletiva. Políticas, legislação, planejamento, tudo a gente vai trabalhar com a epidemia. Vamos comigo. O que é epidemiologia descritiva? Então aqui a gente divide, né, a epidemiologia descritiva e a analítica. A descritiva é o estudo da distribuição da frequência das doenças e dos agravos em função de variáveis ligadas ao tempo, espaço e ao indivíduo, possibilitando o detalhamento do que eu acabei de falar do perfil epidemiológico com vistas à promoção da saúde. Então foca em mim. Toda vez que a gente trabalha com indicadores epidemiológicos, tipo nascidos vivos no Brasil em 2017. Nós estamos trabalhando com a descrição do que a gente tem dentro daquele tempo, espaço, relacionadas ao indivíduo e à coletividade. Então,
essa base de estudo é a epidemiologia descritiva, porque eu posso descrever através de indicadores, claro, né, a situação de saúde, por isso que se chama epidemiologia descritiva, sempre baseada num pedaço de tempo, né? Num lapso de tempo, tá? Numa população definida e relacionada a uma coletividade. Tempo, espaço, ou seja, local e o indivíduo. Continuando aqui. E o que é a epidemiologia analítica? Os estudos analíticos visam, na maioria das vezes, estabelecer inferências a respeito de associação entre duas ou mais variáveis, especialmente associações de exposição e efeito, portanto, associações causais. Então, preste atenção. Já a epidemiologia analítica, a gente vai usar muito mais quando a gente trabalha com base em evidências, nos estudos epidemiológicos, quando eu quero correlacionar que, um exemplo, a população fumante, ou seja, a população que usa, né, que é tabagista, tem mais risco de câncer de pulmão. E aí eu começo a observar e vou trabalhar com uma ou mais variáveis. Vamos fazer associações. Por exemplo, eu tenho a mortalidade dentro do país. E aí eu quero identificar, né, qual o perfil dessa mortalidade. Então a gente vai se debruçar na epidemiologia analítica e não só na descritiva. A descritiva ela é mais pontual, ela é mais razão. A analítica a gente também leva em conta, né, outros fatores e ela é um pouco mais complicada de se trabalhar, mas também utilizamos, geralmente as pessoas que trabalham com estatística, bioestatísticos e epidemiologistas são debruçados nessas duas vertentes da epidemiologia, ok? Vamos comigo, vamos continuar. O que é epidemiologia experimental? A epidemiologia experimental abrange os chamados estudos de intervenção. Esses estudos de intervenção é quando eu vou usar algo, né, para ver, para experimentar. Vamos dar um exemplo bem clássico. O exemplo de medicamentos experimentais para uma população e outro usando o placebo, né, que não tem a medicação. Então esse é um estudo de intervenção que apresenta como característica principal o fato do pesquisador controlar as condições do experimento. Então preste atenção nessa situação. A epidemiologia experimental está relacionada mesmo a experiências e onde o pesquisador ele tem o controle da situação, porque ele escolhe aleatoriamente os grupos que vão ser estudados, né, com experimento, com medicamento, alimentação, produto e, claro, alinhado com a bioética, vai se trabalhar. Mas o pesquisador tem o controle, porque ele vai observar o comportamento desses indivíduos durante o estudo, ok? Mas por que, Pro? Eu tenho que saber cada tipo de epidemiologia, porque na prova pode cair isso, simples assim. Quando o edital traz epidemiologia, a gente tem que partir desde os conceitos até os estudos, pegar um pouco da vigilância epidemiológica, mas aqui é a parte crua, é a parte de base para todos os outros assuntos dentro da saúde coletiva, ok? Vamos lá. Questão para vocês. A disciplina que corresponde ao estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde, em específica à população, e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde ou seja, a palavra mágica está aqui, ó, distribuição dos determinantes dos estados ou eventos relacionados. Falou determinantes, associem à epidemiologia. Como aqui fala da disciplina, relacione a ciência. Logo, nós estamos falando da epidemiologia. Questão 2. Sobre a epidemiologia, assinale a alternativa incorreta. É uma ciência fundamental para a saúde pública, claro. É essencial no processo de identificação e mapeamento das doenças emergentes, sim, até porque os indicadores nos dão, né, como está o comportamento dessas doenças. É uma disciplina relativamente nova e não utiliza métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doenças nas populações humanas. Errado. Utiliza sim. A epidemiologia descritiva, ela praticamente trabalha com os métodos de quantidade, quantitativos. Então, nosso gabarito. E letra D é frequentemente utilizada para descrever o estado de saúde de um grupo populacional, sim. Aí, nesse caso aqui, é epidemiologia analítica. Gabarito, letra C.
Estudos epidemiológicos, então presta atenção. Essa é a parte da epidemiologia que a galera fica um pouco mais assustada quando cai em prova, que são os estudos epidemiológicos. Existe uma maneira mais fácil da gente entender, né, agrupando por tipos de estudos que se aproximam. Então eu trouxe aqui os conceitos, eu utilizo muito o livro Epidemiologia e Saúde, de Maria Zélia Roquayrol. Eu sempre falo, já são 7 edições, eu já li as 7 edições, muda pouca coisa, mas é a minha bíblia, né? Eu estava na graduação, estava na 2ª edição, e hoje está na 7ª, e é um livro imenso, mas com a leitura muito fácil para quem gosta da saúde coletiva. Ele não trata só da epidemiologia, mas ele trata da saúde coletiva. Mas estudar por livro em concurso, sim. Se você tem uma base, né, de um livro que é referência, inclusive em questões de prova, você consegue, né, fechar, né, gabaritar mesmo. Então eu trouxe aqui, baseado em Maria Zélia e outros autores da epidemiologia, para que a gente faça esse fechamento do conteúdo dos estudos epidemiológicos, tá bom? Venham comigo. Os estudos epidemiológicos, vamos separá-los em descritivos, onde o delineamento a gente vai ter estudos ecológicos ou de correlação, relatos ou série de casos e estudos seccionais ou de corte transversais. Os estudos ecológicos ou de correlação. Esses estudos ecológicos analisam dados globais de populações inteiras, comparando a frequência da doença entre os diferentes grupos populacionais. Pronto. Eis as palavras-chave para associar a um estudo ecológico. Geralmente ele é associação entre perfis de comunidade durante o mesmo período. Observe que o lapso de tempo tem que ser o mesmo, ou a mesma população em diferentes momentos. Então eu posso analisar 2 grupos no mesmo período ou o mesmo grupo em momentos diferentes. Isso nos dá um estudo ecológico. Esses estudos são desenvolvidos com o objetivo de elaborar hipóteses, mas o teste de hipóteses com emprego desse delineamento apresenta inúmeras dificuldades. Entre elas, a mais frequentemente citada é a falácia ecológica, que consiste em efetuar inferência causal para um fenômeno individual com fundamento em associações entre exposição e efeitos verificados em estudos que utilizam dados globais da população. Então, preste atenção. O estudo ecológico é um estudo que é barato, né? É um estudo que dá um resultado palpável, mas ele tem um probleminha, que é a falácia ecológica. É quando o pesquisador ele faz a inferência de um dado individual para o coletivo. Mas eu preciso que vocês entendam um ponto-chave. Estudo ecológico estuda a coletividade, ou 2 coletividades no mesmo espaço de tempo, ou a mesma coletividade em 2 espaços de tempo diferentes, para correlacionar o que está acontecendo. Isso é o que pode ser cobrado em prova dentro do estudo ecológico, e a falácia ecológica, que é essa correlação de um dado individual com um dado coletivo. A gente consegue, né, ter um vazio, né, uma falha dentro do estudo ecológico, ok? Vamos continuar. Estudo de caso ou série de casos, esses são mais fáceis, consiste em relatos detalhados de um caso. Inclusive é o que a área da saúde faz muito na academia, né, durante a graduação e pós-graduação. Pegar um caso e relatando, ou um grupo de casos elaborados por um ou mais investigadores, focalizando características pouco frequentes de uma doença já conhecida ou buscando descrever uma moléstia possivelmente desconhecida. Preste atenção que eu tenho até um exemplo para esse estudo de caso. Quando o Zika vírus foi descoberto, foi lá na Bahia, né, no meu estado, e numa cidade da região metropolitana de Salvador, a característica dos exantemas e da sintomatologia que a população apresentava era a mesma. Então, ninguém conseguiu dar um nome naquele momento e virou como uma doença dermatológica que trazia exantema e prurido. Tá. Depois que a gente começou a perceber, isso foi descoberto, na verdade, por 2 pesquisadoras, trabalhadoras da área da saúde, inclusive mãe e filha, lá no Pernambuco. E o que aconteceu? Elas eram obstetras e começaram a perceber que as crianças nascidas com microcefalia, todas elas tinham tido essa doença exantemática. Então, o que elas fizeram? Esse estudo de caso, começaram a observar os sintomas,
né, dentro de um caso, ou seja, o caso era a gestação relacionado com a Zika. Aí sim, começou a avaliar ou uma doença que era desconhecida, né, para relacionar com a causa, no caso a microcefalia. Também serve para uma doença conhecida e aquele fator que a gente não conhece. Por exemplo, a chikungunya, ela parece com a dengue, os sintomas, mas ela tem uma morbidade mais prolongada e pode causar sequelas a longo prazo. Então, percebeu-se que ela tem os problemas, que ela surgiu também lá, a introdução também foi lá na região da Bahia e começou como os mesmos sintomas, muito parecido mesmo com a dengue. Só que com o avançar, quando começaram os casos a ficarem curados, né, começou a gente a procurar no serviço de saúde com edemas em articulações e aí foi associado a chikungunya. Então, são dois exemplos que eu trago aqui para exemplificar o estudo de caso ou série de casos. É bem tranquilo porque a gente está mais acostumado a fazer, tá? Voltando, frequentemente esses estudos visam chamar a atenção de outros pesquisadores que tenham efetuado observações semelhantes, criando condições para a formulação de hipóteses. Já os estudos seccionais ou de corte transversal, lembrem sempre, seccional ou corte transversal, eu vou pegar um período de tempo, um ponto de tempo, tá? Então, porque ele corta. Quando eu falo corte transversal, eu cortei aquele momento do tempo para estudar precisamente ele. Então, nos estudos seccionais ou de corte transversal, a situação de um indivíduo em relação a uma determinada exposição e efeito são medidos, observe o que está em roxo, em um único ponto do tempo. Essa é a característica dos estudos transversais. E aqui encontramos as palavras mágicas para gabaritar esse tipo de questão. Ou no decorrer de um curto intervalo de tempo. Então, o estudo seccional ou de corte transversal está automaticamente associado a tempo e principalmente ao corte do período de tempo. Esses estudos, quando efetuados em população bem definida, permitem a obtenção de medidas de prevalência. Já vou falar disso. Por isso, também são conhecidos como estudos de prevalência. Os instrumentos de medida de exposição nos estudos seccionais podem ser, entre outros, registros, aqui no caso pode ser prontuários, preenchimento de questionários, os próprios pesquisadores podem elaborar questionários, exame físico e clínico e teste de laboratório, desde que eu deixe claro qual o lapso de tempo que está se trabalhando. Então, foca aqui. Quando se fala um estudo seccional ou de corte transversal, vocês vão relacionar automaticamente a um pedaço do tempo, tá? Um ponto do tempo, cortou. De forma seccional, eu vou estudar aqui agora, esse mês, o que está acontecendo. E, em regra, ele é utilizado para medir a prevalência. O que é prevalência? O número de casos existentes de uma patologia. Então, eu quero saber, no mês de maio de 2015, qual a prevalência da sífilis em mulheres gestantes. Então, eu vou pegar lá o mês de junho e vou fazer análise de prontuários, de notificação compulsória, para saber, né, qual é o número de casos. Porque o estudo de corte seccional, né, o transversal, ele vai estudar num lapso de tempo. E, em regra, estuda a prevalência. O que é prevalência? O número de casos existentes de uma doença, tá bom? Continuando. Entre as vantagens do estudo de corte transversal, nós são frequentemente desenvolvidos com bases em amostras representativas da população. Essas amostras representativas devem ser válidas, em regra 33,3%, e não abrange apenas pacientes que busquem serviços de assistência médica, permitindo inferências causais mais fortes, ou seja, o questionário pode ser aplicado nas casas, em salas de espera, não só aquele que procura mesmo a assistência médica. Seu custo é geralmente baixo se comparado aos outros tipos de estudo, em virtude ao seu desenvolvimento em um curto espaço de tempo. Então, se eu preciso de pouco espaço, eu vou gastar menos recursos humanos e materiais para desenvolver. Quanto às limitações dos estudos seccionais, nós temos a dificuldade de separar a causa do efeito, até porque eu tenho um lapso de tempo muito pequeno, e a maior dificuldade de identificação de doenças de curta duração, porque ele avalia prevalência. Prevalência é quando eu tenho cronicidade, né? Doenças de longa duração. Doenças de curta duração, a gente avalia geralmente incidência.
E por isso que os estudos de coorte não dá para a gente avaliar a incidência, porque você corta um espaço do tempo e essas doenças de curta duração podem já ter, né, melhorado a sintomatologia, ok? Então, associem sempre doenças de curta duração à incidência, que são casos novos que acontecem, né, e são autolimitadas, e a prevalência, aquelas doenças que tendem, ou situações que tendem a cronificar. Estudos analíticos, né, é outra categoria dos estudos que a gente divide em coortes e caso-controle. Aqui são os mais cobrados em prova. Em síntese, esses delineamentos têm por objetivo verificar se o risco, preste atenção, de desenvolver um evento adverso à saúde é maior entre os expostos do que entre os não expostos, ao fator supostamente associado ao desenvolvimento do agravo de um estudo. Os estudos analíticos visam, na maioria das vezes, estabelecer inferências a respeito de associação entre duas ou mais variáveis, especialmente aqui, exposição e efeito, portanto, associações causais. Então, todo estudo analítico trabalha com associação causal entre expostos e não expostos. Esses estudos também são denominados estudos observacionais. Muito importante saber disso aqui, uma vez que o pesquisador não intervém, ele atua como observador. Ele vai ficar observando como a população exposta e a população não exposta como é que eu posso dizer? Ela se demonstra em relação àquele fator que é supostamente associado ao estudo, tá? Então, o pesquisador não intervém, apenas analisa com fundamento no método epidemiológico um experimento natural. As características básicas dos dois tipos de estudos observacionais, lembre-se, observacional, o pesquisador, ele observa a relação de causa e efeito. Nós temos dois tipos de estudo, isso é bem importante. Os estudos de coorte, ou coorte, que analisam a associação de exposição e efeito por meio da comparação da ocorrência de doença entre expostos e não expostos ao fator de risco, tá? E do tipo caso-controle, observe, as exposições são passadas. Por isso, eles também são conhecidos como os estudos retrospectivos. E os estudos de coorte são conhecidos como prospectivos. Ok? Então, preste atenção. Estudos analíticos, nós sabemos que vamos associar variáveis e eles são observacionais. O pesquisador, ele não intervém. Nós temos dois tipos de estudos analíticos, que são os estudos de coorte e os estudos de caso-controle. Os estudos de coorte, eles avaliam a exposição, né, de um fator que hipoteticamente causa um efeito entre quem está sendo exposto e quem não está sendo exposto. E é para frente, por isso que ele é prospectivo, ele vai avaliando para, no momento da exposição, para frente. Já o estudo de caso-controle, ele é retrospectivo, ele vai analisar as exposições passadas, ou seja, aquela pessoa que foi exposta no passado com a pessoa que não foi exposta. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que ainda não se sabe, né, que a relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Vamos dizer que não sabemos ainda. Então, se eu for fazer um estudo de caso-controle, eu vou começar a associar e a buscar relatórios e registros prontuários de pacientes fumantes e não fumantes que têm câncer, para aí começar a entender esse fator. Esse é o estudo de caso-controle. Eu vou avaliar registros, eu vou associar através de entrevistas, né, através do próprio exame físico. Já o estudo de coorte, imagine que eu perceba que existe um tipo de tabaco que causa mais risco ou não. Então, eu vou avaliar, né, aquele fumante e aquele fumante com aquele tipo específico de tabaco. Estou criando uma hipótese muito doida aqui, tá? Só para a gente compreender. E eu vou começar a observar se no final aquele que usa o tabaco diferenciado tem maior risco ou não. Então, um é prospectivo, que é o de coorte, e o outro é retrospectivo, porque ele avalia o que já foi exposto em relação ao resultado, ok? Isso é importante de se lembrar. Na própria prova, eles podem colocar estudos de coorte, não colocar o nome, colocar estudos prospectivos e estudos retrospectivos, ok?
Continuando, a epidemiologia experimental abrange os chamados estudos de intervenção. Aí, nesse caso, deixa de ser observacional, que apresentam como característica principal o fato do pesquisador controlar as condições do experimento. Então, o estudo de intervenção, a gente controla as condições do experimento. O estudo de intervenção é um estudo prospectivo, que é o objetivo avaliar a eficácia de um instrumento de intervenção e, para tanto, seleciona dois grupos. Um deles é submetido à intervenção do estudo e o outro não, e em seguida compara-se ao evento, por isso que ele é prospectivo. Nesse delineamento, os grupos devem ser homogêneos, ou seja, ter as mesmas características, como sexo, idade e nível socioeconômico. Conceitos. Agora sim vamos partir para os conceitos cobrados em provas. Não estranhe se eu não ler todo o conteúdo, né, e explicar, porque eu acredito que você já conhece e eu gosto às vezes de explicar mais. Eu não gosto muito de ler slide não. Então falo com minhas palavras, mas vocês têm também a citação aqui de uma das maiores autoras da epidemiologia, né, e a honra de vocês lerem depois, tá bom? Então vamos lá. O primeiro conceito que eu trago, bastante cobrado em prova, é o conceito de endemia. O que é uma endemia? É quando uma doença especialmente localizada, temporalmente ilimitada, ou seja, em largo espaço de tempo, ela ocorre habitualmente, entre os membros de uma população e cujo nível de incidência, ou seja, casos novos, se situa sistematicamente nos limites de uma faixa endêmica, que foi previamente convencionada para a população e época determinada. Então, prestem atenção no que é uma endemia. A endemia mais conhecida e mais falada é a malária. Tá? O que é uma endemia? É quando o número de casos novos ele não cresce durante os períodos de tempo. Vamos dizer que a malária é uma endemia na região norte do país e a gente já sabe que entre os meses de janeiro e dezembro o número de casos não oscila tanto. Então já é esperado que uma suposição que ocorra entre 10 a 15 casos por mês durante o ano. Isso é uma endemia. Então, uma doença que ocorre com um número constante de casos num período de tempo ilimitado, ou seja, o tempo todo acontece aquele número de casos, não saindo da média do número endêmico, não passando para o número maior, que aí seria uma incidência. Então, a malária na região norte, a esquistossomose na região norte da Bahia. Então, nós temos outras situações de doenças que têm e apresentam o mesmo número de casos durante um determinado período de tempo dentro de um determinado espaço geográfico. E o exemplo maior que nós temos é o da malária. Então, endemia, resumindo, é quando uma doença ocorre com números esperados, ou seja, não acontece aumento de casos no período de tempo e naquele espaço geográfico. Então, nesse bloco eu fico por aqui e a gente volta com mais conceitos da epidemiologia básica. Tchau, tchau, até daqui a pouco.